Aqui estão dois prótons a processar em redor do eixo Z, ou seja, na direção do campo magnético. Em vez de termos apenas estes dois prótons, na realidade podemos ter 8 a apontar para cima e 6 para baixo. Deve apenas existir mais dois prótons a apontar para cima do que para baixo. Já sabemos que estes são aqueles que têm um efeito magnético, pois o seu efeito não é cancelado. De seguida, enviamos um pulso de RF que tem a força e duração necessárias para que um ou dois prótons ganhem energia e passem para um estado de energia superior e apontem para baixo, ou seja, caminhem sobre as mãos. O que é que acontece? A magnetização longitudinal, até agora resultante de dois prótons a apontar para cima, vai diminuir, no nosso exemplo, para zero. Um dos que está a apontar para cima é neutralizado por outro a apontar para baixo. Mas, uma vez que ambos os prótons estão em fase, existe agora uma magnetização transversal que não existia antes. Imaginando uma angulação de 90 graus do vetor, um pulso de RF deste tipo é chamado de um pulso de 90 graus. Outros pulsos de RF também são possíveis e são denominados de acordo com as suas características, como por exemplo um pulso de 180 graus. Neste exemplo, temos 6 prótons a apontar para cima. Enviamos um pulso de RF que eleva 3 prótons para um estado mais elevado de energia. O resultado? Já não temos uma magnetização longitudinal, mas uma magnetização transversal, novamente usando um pulso de 90 graus. O que acontece quando o pulso de 90 graus é desligado? Ocorrem duas coisas. A primeira é que os prótons regressam ao seu estado de mais baixa energia e perdem coerência de fase. É importante referir que ambos os processos ocorrem simultaneamente e independentemente. Por uma questão de simplicidade, vamos primeiramente focar-nos na magnetização longitudinal. Após o pulso de RF ter sido desligado, um próton volta para o seu estado mais baixo de energia. O efeito total. Ficamos com uma magnetização longitudinal de 2. Agora, 5 prótons apontam para cima e um para baixo, sendo uma magnetização longitudinal de 4. Após o próximo próton ir para cima, a magnetização longitudinal é igual a 6. É ainda importante referir que a magnetização transversal diminui ao mesmo tempo que isto acontece. Após o pulso de RF ter sido desligado, os prótons a processar perdem coerência de fase. Deixemos-nos agora de nos focar nas 7, cada uma representando um próton, e nos focarmos na soma do vetor. Quando o pulso de RF é enviado, o vetor magnético transversal é alterado 90 graus para o lado. Como já sabemos, este vetor move-se correspondentemente com a precessão dos prótons. Quando o pulso de RF é desligado, o vetor transversal diminui enquanto o vetor longitudinal aumenta, recordando que os vetores representam forças de determinado tamanho e direção. Se somarmos os vetores a apontar para direções diferentes, obtemos uma direção que está algures no meio, dependendo da quantidade de forças das direções originais. Se fizermos o mesmo com a magnetização longitudinal e o vetor transversal, temos a soma dos vetores. Esta soma é muito importante pois representa o momento magnético total de um tecido e, portanto, pode ser usada, em vez dos dois vetores, em separado, representando a magnetização longitudinal e transversal separadamente. A soma do vetor magnético durante o relaxamento volta para a direção longitudinal, igualando no fim a magnetização longitudinal. O que é necessário recordar é que todo o sistema está em pressão, incluindo a soma do vetor magnético, e, portanto, após o pulso de RF ser desligado, a soma do vetor vai realizar um movimento em espiral. Como foi referido anteriormente, uma força magnética pode induzir uma corrente elétrica, que é o sinal que usamos e recebemos em RM.
Portanto, se tivermos uma antena como no exemplo anterior, recebemos um sinal como este. Isto pode ser imaginado se pensarmos numa antena e num microfone e a soma do vetor magnético como tendo algum mecanismo de emissão sonora. Quanto mais distante está o vetor do microfone, menor é o volume do som. A frequência do som, portanto, permanece a mesma, porque a soma dos vetores roda, ou tem spin, com a frequência de pressão. Então o sinal desaparece com o tempo, no entanto, a frequência é constante. Este tipo de sinal é chamado de Free Induction Decay, FID ou decaimento livre. Podemos então concluir que os vetores magnéticos determinam o sinal de RM e a intensidade do sinal ao induzir uma corrente elétrica nas antenas. Em vez dos termos magnetização longitudinal ou magnetização transversal, podemos usar o termo sinal ou intensidade de sinal no eixo das nossas curvas T1 e T2.